O Internacional treinou neste domingo e o técnico Mano Menezes continua a preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Mas no treino de hoje a gente teve uma nova notícia ruim, porque o Daniel, goleiro, que é o titular do Internacional, acabou não treinando e fez novamente trabalhos separados, o que faz em gerar uma certa dúvida para o jogo da próxima quarta-feira. Além disso, também eu quero te falar sobre o Igor Gomes, que treinou novamente como lateral direito e deve ser o lateral do jogo contra o Red Bull Bragantino. Além disso, também eu quero te trazer informações respondendo a galera que deixa aqui nos comentários perguntando sobre negociações do Internacional envolvendo o atacante Pedro Raul, que neste momento está no Goiás, mas pertence ao Kashima Reysol do Japão, e também falando neste momento sobre Agustin Rossi, que é um goleiro do Boca Juniors. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas e no desenvolvimento do canal. Também não esquece de te inscrever se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu não é inscrito ainda no canal, mas tu assiste os vídeos, aproveita e te inscreve no primeiro botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira novamente o Ativo Ultra aqui no primeiro link na descrição, tá bom? Vamos então começar com as informações do Internacional aqui neste domingo, né? O Internacional que treinou novamente, né? Focado para o jogo da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, dia 28 de setembro. E o técnico Mano Menezes basicamente tem alguns problemas para escalar esse time, né? Todo mundo já sabe dos desfalques que o Inter vai ter para esse jogo, que é o Fabrício Bustos, que está suspenso, o Everton, que pertence ao Red Bull Bragantino, não pode enfrentar, né, a equipe por ele ser de Bragança Paulista, né? Por ele pertencer a esse clube. Além disso também, o Inter tem o Wanderson, que é um jogador que treina separado, mas deve ser relacionado, porém deve começar no banco de reservas. O Daniel, que tem um trauma no olho direito, ainda é um jogador que treina de maneira separada, apesar de ele e o Wanderson já ter sido liberado pelo departamento médico do Internacional, mas são dois jogadores que não têm uma forma física adequada para ficar como titular. Ou seja, nesse momento, no gol do Internacional, gera uma dúvida para o Mano Menezes para saber se até quarta-feira o Daniel vai ter condições de jogo. O Mano não vai colocar o Daniel se ele tiver 80% ou 90%. O Inter só vai colocar o Daniel se ele tiver 100%. Caso contrário, o Kehler deve ser novamente o titular para o jogo do estádio Beira-Rio. Além disso, o Igor Gomes, lateral direito, né, que é de origem zagueiro, né, ele chegou para ser zagueiro no Internacional, porém ele também pode ser um lateral direito, treinou novamente no treino de hoje na função de lateral e deve ser o titular também no jogo da próxima quarta-feira, ou seja, basicamente o quarteto defensivo do Internacional já está formado. A dúvida que fica nesse momento é saber quem vai ser o goleiro do Internacional, se vai ser o Daniel ou se vai ser o Kehler. O Daniel até o momento não fez nenhum treino ainda junto com os outros goleiros, só fez treinos de maneira separada, fazer alguns trabalhos físicos. A gente sabe que ele teve um trauma, né, no olho direito, que acabou sendo uma tontura que acabou correndo no treino antes do jogo contra o Atlético Goianiense, ou seja, é um goleiro que já está mais de uma semana fora e ainda não treinou com o grupo principal e por isso deve continuar do banco de reservas, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te passar nesse momento sobre o Depenha, né, que é um jogador que era titular do técnico Mano Menezes, porém a tendência, pelo menos nos últimos 2 treinos que a gente teve, no treino deste domingo e no treino deste sábado, o Depenha atuou como reserva. O titular do jogo foi o Edenilson. O Edenilson praticou o treino nos dois, tanto de sábado, que foi de ontem, quanto deste domingo. O Edenilson foi o titular, ou seja, o Edenilson tem grande chance de começar o jogo e o Depenha começar no banco de reservas, tá bom? No mas, deve ser o mesmo time que eu já te falei. As únicas dúvidas ainda estão principalmente no gol, para saber se vai ser o Daniel ou o Kehler, e também, né, na ponta esquerda, se vai ser o Wanderson ou se vai ser o Pedro Henrique, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar agora sobre, respondendo aí a galera que me deixa aqui várias perguntas nos comentários. Eu selecionei algumas perguntas. A primeira pergunta que me perguntaram é sobre o Pedro Raul, né, que é um atacante do Goiás, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro nessa temporada. É um jogador que está emprestado para o Goiás até o fim do ano e depois ele retorna para o Kashima Reysol do Japão.
Só que já tá claro que ele não vai permanecer por lá também, por ele não ter se adaptado no futebol lá do Japão. E por isso ele deve ser vendido aqui para o mercado interno, para o mercado brasileiro. Apesar que um time da França, no meio dessa temporada, já ofereceu uma proposta para ele e ele acabou recusando. Então pode ser que o mercado externo também faça algumas propostas para o jogador. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, o Inter, o Corinthians e o Grêmio sondaram a situação do jogador. Foram os 3 clubes que de maneira mais ativa estão interessados no atleta. A gente sabe que o jogador ele é identificado com o Internacional. Inclusive é um jogador aqui de Porto Alegre, ele é cria das categorias de base do São José. Quando ali adolescente, criança, né, sempre foi um torcedor, né, colorado. Inclusive nas redes sociais, no seu Facebook, né, que era a rede social que se usava antigamente, foi sempre uma pessoa que sempre publicou coisas sobre o Internacional, torcendo pro Inter, principalmente, por exemplo, na Recopa de 2011. Fez vários já comentários sobre aquela Recopa, torcendo pro Inter. Então é um jogador que tem uma identificação com o Internacional, pelo menos tinha. E a direção do Internacional tem interesse nesse nome, porque a gente sabe que nesse momento, né, além do Alexandre Alemão, que pode ser do Internacional, né, por ser um atleta que vem fazendo uma boa temporada, o Brian Romero ainda foi um jogador ainda que não convenceu com a camisa do Internacional. O Mikael, né, agora que conseguiu perder de cerca de 10 quilos e tá numa forma física decente, pode ser que comece a entrar agora nos próximos jogos. Mas o Inter tem um problema ainda quanto a centroavantes. E como o Inter quer fazer um bom elenco, porque na próxima temporada vai ter Libertadores, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter o Campeonato Gaúcho. E por ser também um ano de eleição, a direção do Inter precisa ganhar títulos importantes na próxima temporada. Além de ganhar o Campeonato Gaúcho, tem que ganhar uma dessas 3 taças importantes. E por isso é necessário fazer um bom grupo para não precisar ficar jogando, por exemplo, com o time reserva no domingo e jogo decisivo na quarta. Ou seja, o Inter e a direção pretendem ter 2 bons grupos, né, para conseguirem disputar 2 boas competições. Até por isso o Inter quer trazer, por exemplo, mais um centroavante. O Pedro Raul é sim um dos nomes que estão na mira, apesar do Inter não ser o time que está na frente desse jogador. O Corinthians é um clube que aparece como uma grande possibilidade para a próxima temporada. Lembrando que para comprar o Pedro Raul teria que desembolsar, né, o Inter teria que desembolsar cerca de 15 milhões de reais para comprar esse atleta, tá bom? E a outra pergunta que me fizeram é sobre o Agustín Rossi, né, que é um goleiro do Boca Juniors que está com uma briga judicial lá na Argentina. De acordo com ele, ele alega ali problemas trabalhistas, porque é um jogador que recebe um salário muito baixo. A gente sabe que a moeda argentina é muito desvalorizada. Só para vocês terem uma ideia, se a gente botasse no real, né, o Agustín Rossi recebe lá o equivalente a ganhar 5, 6 mil reais aqui no Brasil. E é um dos melhores goleiros do futebol argentino. A gente sabe que o Inter está procurando goleiro para a próxima temporada. O Inter quer um goleiro um pouco mais experiente, com uma bagagem maior. De acordo com a direção do Inter, nem Daniel nem Kehler conseguem trazer essa bagagem de experiência. Por isso que o Inter estaria atrás de alguns nomes, já teria até sondado algumas possibilidades, como por exemplo o João Paulo do Santos, Diego Alves do Flamengo teriam já sido alguns dos goleiros sondados. E o Agustín Rossi, de acordo com uma informação que veio lá da Argentina, também teria sido um nome que teria sido sondado pelo Internacional. Porém, nesse momento, o time brasileiro que está mais na frente por esse jogador é o Flamengo, que quer ter o Agustín Rossi como reserva do Santos, que é um goleiro que se machuca bastante. Por isso que a tendência é que esse argentino não venha para o Internacional na próxima temporada, mas o Inter está sim atrás de um goleiro mais experiente para a próxima temporada e deve trazer, né, um novo goleiro agora no final dessa temporada, caso daqui a pouco, né, o Kehler agora comece a assumir a titularidade, comece a fazer boas atuações, aí já pode fazer a direção pelo menos repensar essa ideia. Mas se hoje abrir essa janela de transferências, o Inter está sim no mercado atrás para o novo goleiro, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais com novas informações, valeu, falou e fui!